Bem, nós vamos completar então esse grupo de aulas sobre trombose venosa profunda e suas complicações com a parte de profilaxia. A profilaxia é feita nos casos em que a trombose venosa aparece como complicação ou com uma situação desencadeante. Isso acontece em alguma coisa entre 70% e 90% dos casos. Que tipo de alteração é essa? É a cirurgia, pacientes cirúrgicos, os pacientes em repouso, clínicos, internados especialmente, principalmente mais do que 3 dias de internação, pacientes com paralisia, o trauma, gravidez, puerpério e viagens prolongadas. Então são situações em que nós podemos pensar em utilizar a profilaxia do tromboembolismo venoso. E qual a razão de se pensar nessa profilaxia? Apenas 20% das tromboses venosas é que dão sintomas. 80% não são, podem ser totalmente assintomáticos, mas se manifestar, por exemplo, por uma embolia pulmonar e eventualmente fatal. E nós não sabemos exatamente quais são esses casos que vão evoluir de uma fase assintomática para uma fase sintomática. Outro aspecto importante para a realização da profilaxia é que essa incidência de trombose não sintomática é muito alta. Então vocês têm aqui dados, todos eles aqui dados do Brasil, mas que são muito similares aos dados internacionais. Então vocês têm aqui cirurgia abdominal, em torno de 23% dos pacientes desenvolvendo trombose venosa. Na cirurgia de quadril, alguma coisa em torno de 40% a 50%. E nas fraturas de membro inferior, 60% dos pacientes desenvolvem trombose venosa. Isso, trombose assintomática, verificada ou por flebografia, que nós já falamos, ou por fibrinogênio marcado, que facilita fazer o diagnóstico do trombo numa fase ainda muito precoce, que é uma técnica hoje abandonada, mas que foi bastante utilizada e que deu grandes informações sobre a história natural do tromboembolismo venoso. Dessas tromboses, a grande maioria são trombos distais na região da perna, e a maioria deles desaparece à medida que o indivíduo começa a se mobilizar. Esses trombos são reabsorvidos e são lisados, portanto não aparecem mais. Mas alguma coisa em torno de 6% a 23% se torna uma trombose proximal, então já dando sintomas, sendo mais grave, com mais risco de embolia pulmonar, e desses casos, cerca de 30% a 40% evolui para embolia pulmonar. O problema é que nós não sabemos quais desses pacientes vão evoluir desses pequenos trombos de perna para situação até de embolia pulmonar. E essa é a ideia, então, da realização da profilaxia. A ideia é que, tendo uma ideia da incidência da trombose assintomática, se nós conseguirmos diminuir, utilizar profilaxia nos casos necessários, nós vamos impedir a trombose assintomática, isso vai impedir também a sintomática, a síndrome pós-trombótica, a embolia pulmonar, a hipertensão pulmonar, consequência da embolia pulmonar, e, eventualmente, a morte. Se nós diminuirmos a base desse triângulo, nós vamos ver que a tendência seria a diminuição de todas essas complicações. Para que doente deve, então, ser indicada a profilaxia? Baseado numa série de trabalhos acompanhando pacientes em mais diferentes situações, com flebografia ou com fibrinogênio marcado, ou mesmo clinicamente, se tem hoje uma definição dos tipos de paciente no qual nós pensamos em fazer profilaxia. Então existem pacientes que nós consideramos de risco baixo, seriam aqueles submetidos a uma cirurgia menor, sem grande imobilização, e pacientes, em geral, abaixo de 40 anos. E também pacientes clínicos que não estão imóveis, que se mobilizam, saem da cama, etc. Pacientes de risco moderado seriam os casos de cirurgia geral, urológica, ginecológica, em pacientes com mais de 40 anos e, eventualmente, com mais riscos de tromboembolismo. E pacientes clínicos com imobilidade.
Em geral, a gente define essa imobilidade pelo menos 3 dias de repouso no leito. Existem a situação de alto risco de tromboembolismo venoso, onde realmente a profilaxia é mandatória. São os pacientes com cirurgia, principalmente prótese de quadril ou joelho, pacientes com câncer, pacientes com trauma maior e pacientes com lesão medular. Soma-se a isso, e aí nós vamos, perante um doente, nós vamos ver os fatores de risco, que são aqueles fatores de risco que nós já discutimos, e quanto maior o número de fatores que esse paciente apresentar, maior vai ser a chance dele desenvolver trombose venosa. Então, os pacientes mais idosos têm chance maior de desenvolver trombose venosa, os traumas, a imobilidade mais prolongada, quanto mais prolongada, maior. Se o paciente já teve trombose venosa, embolia pulmonar prévia, com certeza ele tem que ser submetido à profilaxia. Os pacientes com câncer, a profilaxia, como nós vimos, também é obrigatória. Quanto maior o tempo de cirurgia e anestesia geral, a chance de trombose é maior. A infecção, as doenças inflamatórias, especialmente as doenças inflamatórias intestinais. Pacientes eventualmente operados de urgência ou na vigência de anticoncepcional oral ou reposição hormonal, a quimioterapia, pacientes com anticorpo antifosfolípide, outros tipos de trombofilia, insuficiência cardíaca e varizes por diminuição de fluxo, e pacientes obesos pela dificuldade de mobilização e também porque parece que existe uma diminuição da fibrinólise nesses pacientes. Então, perante um doente, nós vamos definir se nós vamos ou não utilizar profilaxia, levando em conta o número de riscos, de fatores de risco que ele tem e a importância desses fatores de risco. Existem 2 ou 3 scores que dão pontos para alguns desses sintomas e desses fatores de risco e que podem auxiliar a indicação da necessidade ou não da profilaxia. Alguns desses scores estão inclusive disponíveis na internet ou mesmo até para o telefone celular. E que tipo de profilaxia nós vamos fazer? Nós vamos tentar influenciar sobre as alterações da tríade de Virchow. Quer dizer, a ideia é prevenir a lesão da parede vascular, e nesse caso é diminuir o trauma vascular, diminuir a colocação de catéteres, injeção de substâncias irritantes nas veias, mas a profilaxia mais ativa é feita com relação ao fluxo e com relação ao sangue, isto é, a coagulabilidade do sangue. Então nós temos 2 tipos de profilaxia que eventualmente se usa. Ou a profilaxia química, que vai interferir então na hemostasia, e a profilaxia mecânica, que vai interferir no fluxo. Quais são as substâncias que nós usamos como na profilaxia da tromboembolismo venoso? Então, basicamente, os anticoagulantes. A heparina é utilizada, foi a primeira substância utilizada, como vocês sabem, ela age sobre todos os fatores de coagulação do sistema intrínseco, mas principalmente sobre o fator 10 ativado e sobre a trombina. E heparina de baixo peso molecular e o fundaparinux, que tem uma ação também indireta através da antitrombina, principalmente sobre o fator 10 ativado. E nesses casos, a dosagem que se usa é menor do que a dosagem de tratamento da trombose venosa. A heparina, por exemplo, é utilizada 5.000 unidades internacionais 2 ou 3 vezes ao dia. A inoxaparina 20 ou 40 miligramas, de acordo com a gravidade do paciente. A daltaparina 2.500 ou 5.000 unidades também uma vez por dia. O fundaparinux 2,5 miligramas uma vez por dia. E, eventualmente, as antivitaminas K, que aqui no Brasil praticamente não são utilizadas na profilaxia, mas que nos Estados Unidos ainda são bastante utilizadas. Existem também os novos anticoagulantes orais.
Esses novos anticoagulantes orais são a rivaroxabana e a apixabana, que têm ação sobre o fator 10 ativada, e a dabigatrana, que tem ação sobre a direta de inibição da trombina. Esses são os únicos anticoagulantes no momento aprovados pela Anvisa para profilaxia, mas aprovados apenas para profilaxia de pacientes ortopédicos. A dosagem dessas substâncias, que são por via oral, a rivaroxabana é utilizada 10 mg uma vez por dia, a apixabana 2,5 mg 2 vezes ao dia, e a dabigatrana 110 mg também 2 vezes ao dia. A interferência sobre o fluxo, a chamada profilaxia mecânica, é feita pela utilização de meias elásticas, no caso meias elásticas especiais, chamadas meias antitrombóticas, em que tem um nível bastante baixo de pressão ao nível do tornozelo, com pressão menor ainda mais proximal, e essas meias aumentam o fluxo venoso na pequena movimentação da extremidade. Existem também os sistemas de compressão pneumática intermitente, onde manguitos de pressão colocados ao longo dos membros inferiores se preenchem progressivamente, fazendo massageamento na extremidade e aumentando o fluxo venoso, diminuindo, portanto, a chance do desenvolvimento da trombose. E qual o resultado da utilização desses métodos? Utilizando fibrinogênio marcado ou flebografia, na realidade, vocês têm em torno de 20%, por exemplo, na cirurgia geral, em torno de 25% de tromboses assintomáticas e sintomáticas. Isso cai para 8% com o uso da heparina, 5% com o uso da heparina de baixo peso molecular e também da varfarina. O AAS, eventualmente, em situações de risco, pode ser utilizado, mas o resultado é muito menos intenso do que os anticoagulantes. E as meias de compressão elástica e o fondaparinux, que tem uma ação similar à da heparina de baixo peso molecular. Nos casos ortopédicos de profilaxia de quadril e joelho, no caso de profilaxia de quadril, de novo, o controle em torno de 47%, uma diminuição discreta com o uso da aspirina, da AS, resultado melhor com a heparina, melhor ainda com a heparina de baixo peso molecular e com o fundaparinux. O fundaparinux levando um pouquinho mais de sangramento. As meias de compressão elástica e a compressão pneumática intermitente também diminuem praticamente 50% o desenvolvimento da trombose nos doentes ortopédicos. Atualmente, em geral, os últimos trabalhos com esses novos anticoagulantes não têm levado mais em conta as tromboses assintomáticas, mas um grupo de eventos são a TVP tanto sintomática como assintomática, a presença de embolia pulmonar e o óbito por qualquer causa. Usando esse critério, os pacientes com prótese total de quadril, por exemplo, têm em torno de 9% com o uso da inoxaparina, 6% com a dabigatran, 3% com a inoxaparina e em torno de 1% com a rivaroxabana. Aqui vocês têm uma meta-análise que foi motivo de tese do Dr. Ricardo Yoshida aqui na nossa faculdade, em que mostrou que realmente existe a maioria dos anticoagulantes, quando comparados com a inoxaparina, que foi usada no caso como padrão ouro, se comportam de maneira similar. A rivaroxabana e a fundaparinux um pouco mais ativos do que a inoxaparina. Com relação ao sangramento, o fundaparinux é um pouco mais hemorrágico do que a inoxaparina e os demais se mostraram similares à inoxaparina. O tempo, em geral, que se mantém a profilaxia é em torno é o tempo de internação, em geral, do doente, a não ser nos casos ortopédicos, onde se mantém pelo menos por 15 dias nos casos de cirurgia de joelho e 35 dias nos casos de cirurgia de quadril.
Muito obrigado pela atenção e aqui terminamos então o conjunto de aulas sobre a trombose venosa profunda e suas complicações. Muito obrigado.